Bueno, então, pessoal, já é 7h05 e eu comecei a gravar aqui. Espera aí. Comecei a gravar aqui, eu vou só desligar a câmera aqui porque eu vou me movimentar bastante. Eu tô na cama. Aí vai o cara ficar mudando de posição aqui toda hora. Compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu ver. Vocês estão visualizando minha tela aí, pessoal? Matéria passando? Sim, professor. Tranquilo. Sim. Tranquilo, pessoal. Bueno, então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, a ideia era falar da última operação básica que tinha lá na lista, que era o rosqueamento. Fala bem assim para a gente ter uma ideia de como funciona, de como é feito, até para a gente ganhar um pouquinho de tempo para o pessoal entrar, porque depois eu vou resolver os exercícios de cálculo lá da lista. Então eu queria que todo mundo tivesse aqui, que a nossa prova já é quarta-feira. Aí amanhã eu termino o fluido de corte, né? E quarta é a nossa prova. Amanhã eu vou ficar só com fluido de corte para dar para vocês. Então, amanhã eu queria que sobrasse um tempinho para gente, se a gente tivesse alguma dúvida, para vocês tirarem. Na verdade, eu acho que eu vou fazer assim, pessoal. Nosso horário de atendimento, eu ia até perguntar para vocês. Porque terça e quarta nós temos 1 hora a mais de horário de atendimento, né? Então, eu ia perguntar se vocês querem essa 1 hora para ganhar na prova, ela, ou vocês querem hoje como horário de atendimento? Para mim, pode ser na prova, professor. Na prova mesmo? Para mim, eu acho que é melhor. Tá, então Que acho aí vocês melhor, né? podem- Vocês terem 1 hora a mais lá na prova, quarta-feira. Aí a gente faz a prova até às 9h40, por aí. Mas mesmo assim, amanhã tem 1 hora lá de atendimento. Amanhã vai até às 9h40 também. Todo mundo de acordo, pessoal? O que vocês acham aí? Para mim tá ótimo na prova. Tá ótimo, bom também. então? Bom, se alguém tiver alguma oposição aí, se pronuncia depois. Beleza? Então vamos falar um pouquinho do rosqueamento rapidinho, para a gente não tomar muito tempo, que os exercícios de cálculo eles estão um pouquinho extensos mesmo. Então, pessoal, nesse caso, eu vou mostrar para vocês um procedimento, né, onde nós abrimos uma rosca aqui nesse caso, de perfil triangular. Tem outros perfis de rosca, perfil trapezoidal, por exemplo, mas aqui eu acho que as mais comuns que a gente vê por aí é rosca triangular. No caso, né, essa ferramenta ela penetra perpendicular à peça, como a gente está vendo aqui. Ela entra perpendicular. Então, quando se trata, né, de abrir uma rosca, no que diz respeito ao avanço, a gente tem que pensar da seguinte forma. O avanço que a gente vai colocar no equipamento para a ferramenta andar na superfície da peça vai ser o mesmo passo da rosca. O que é o passo da rosca? É a distância entre um filete e outro da rosca, né? Entre um filete e outro aqui, essa distância. Então, a gente vai ter que, por exemplo, se esse filete aqui, a distância entre um filete e outro for de 3 milímetros, por exemplo,
o avanço que a gente vai colocar no equipamento é de 3 milímetros por rotação. Então, né, é bem isso que eu falei para vocês. O avanço recomendado, né, o máximo que a gente pode utilizar é de 3 milímetros quando a gente está falando de rosca triangular. Até para outro tipo de rosca, pessoal, vocês encontram, no caso, um passo que é maior. Mas para rosca triangular, né, pelo menos o que eu achei assim na literatura, é que o maior passo que a gente pode dar aqui é de 3 milímetros. Ou seja, o maior avanço que a gente pode dar lá no equipamento para a ferramenta é de 3 milímetros, que é a distância entre um filete e outro. Bom, vamos ver. Então, pessoal, como é que a gente faz como é que a gente produz uma rosca lá na superfície da peça? A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, né, pessoal, é que para produzir uma rosca numa peça, a gente tem que ter essa superfície lisa. Ou seja, essa superfície ela tem que ser trabalhada. Por exemplo, se a gente vai produzir uma rosca num eixo, na ponta de um eixo, primeiro a gente tem que ir lá e tornear esse eixo, de forma a tornar essa superfície o mais homogênea possível e tirar toda, né, no caso, deixar nas dimensões mais adequadas, que a gente quer, nas dimensões de projeto, tirar aquela camada de óxido que tem em cima, limpar, deixar ela bem parelhinha aqui, o mais isotrópica possível, a face aqui também, fazer um faceamento, para depois a gente pensar em produzir uma rosca. Então, depois, né, como a gente viu, para todo o processo de torneamento, a gente vai lá e prepara a ferramenta e a nossa peça, como a gente tinha estudado anteriormente. A peça, pessoal, a gente vai fazer os mesmos procedimentos. Vai fixar ela de tal forma que o centro da peça coincida com a contraponta, com a ponta da contraponta. Eu acho que isso já está até manjado de eu falar. E a ferramenta também, só que no caso do rosqueamento, né, assim como lá a gente tinha no faceamento e no corte, a ferramenta ela é perpendicular a esse eixo da peça, né? Ou seja, ela forma um ângulo aqui de 90 graus com relação ao eixo da peça. Né? E até eu coloquei essa ilustração aqui, ó, porque isso aqui é um equipamento chamado de escantilhão, na verdade é uma ferramenta, isso aqui, ó, escantilhão chama. Essa ferramenta, ela pode nos auxiliar a gente deixar esse ângulo aqui o mais correto possível, o mais adequado possível, ó. Com ele aqui a gente consegue ajustar a ferramenta de tal forma que ela forme um ângulo de 90 graus, que o eixo da ferramenta, né, forme um ângulo de 90 graus com a peça. Isso é muito importante quando a gente está falando de abrir uma rosca. Imagina a gente ter uma angulação aqui nesse caso, né, a gente provavelmente ia matar essa rosca. Com relação à fixação da peça, né, a gente tem que lembrar que a gente não pode deixar a peça com um balanço excessivo. Quando a gente está falando de rosqueamento, isso talvez seja um pouco mais crítico, né? Não deixar aquele balanço lá em excesso, né? Deixar a peça muito sobressalente além das castanhas. A ferramenta também, não deixá-la com excesso de distância ali sobressalente com relação ao porta-ferramenta. Depois de a gente ter ajustado tanto a ferramenta como a peça, a gente vai lá no equipamento e regula o avanço que a gente quer, ou seja, através do avanço, ou melhor, do movimento de avanço, a gente vai determinar o passo da rosca que a gente está produzindo. Por exemplo, eu falei para vocês, né, se for aqui a distância entre um filete e outro for de 2 milímetros, o avanço vai ser de 2 milímetros por rotação.
E da mesma forma, pessoal, vocês vão lá na máquina também e selecionem a rotação mais adequada, de acordo com aquelas tabelas lá que os fabricantes fornecem para a gente. Que a gente já viu também nas nossas contas, a gente já utilizou algumas. A partir daí, a gente pode ligar o torno, então, né? E estabelecer o nosso zero de referência, como a gente fazia antigamente também, nos outros procedimentos. Assim que a ferramenta tocar lá na extremidade da peça, a gente zera o anel graduado, né? E fixa o carro transversal de tal forma que quando a ferramenta só toque aqui, né? Então, quando a ferramenta ela chegar e tocar aqui nessa pontinha, por exemplo, da peça, quando a gente fez o nosso zero aqui, a gente pode afastar a nossa ferramenta para cá. O que é mais recomendado, né, pessoal, é que a gente dê uma penetração inicial de 0,3 milímetros. Isso eu também achei na literatura, aí, nos livros mais clássicos, o pessoal falando que a penetração recomendada para a gente fazer uma rosca é de 0,3 milímetros. Então, a partir daí, pessoal, depois que a gente estabelecer a nossa penetração, a gente vai ligar o avanço automático da máquina, né? E produzir mais ou menos uns 10 filetes. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. A gente está aqui, ó, nessa etapa aqui. A gente vai produzir mais ou menos uns 10 filetes ali, com essa penetração de 0,3 milímetros. Depois disso, pessoal, a gente de novo afasta a nossa ferramenta para esse lado aqui, para a direita, não para cá, né? Para lá. Isso pode ser feito tanto de maneira automática como manual. Então, pessoal, aqui é a etapa que vocês vão fazer a aferição dessa rosca. Vocês vão ver se ela está adequada ou não. Tem aqui uma ferramentinha que ela é um verificador de rosca, se eu não me engano o nome dessa ferramenta. E também a gente pode utilizar uma régua graduada. Mas o mais comum é utilizar esse aqui, o verificador de rosca. Eu acho que é esse nome, pessoal. Vocês veem aqui, é um equipamento, parece um canivete suíço, uma ferramenta, na verdade. Parece um canivete suíço. Tem várias dessas pontinhas aqui. E elas servem como um gabarito, né? Então a gente vem aqui, tira um pentezinho, né? Vai ter aqui a rosca para um parafuso M10, por exemplo. Então tu vem aqui e coloca o M10 e aí tu vai lá e verifica. Se tiver adequado, né? Se tiver adequado, se tiver tudo ok lá com a nossa rosca, a gente pode voltar com a ferramenta utilizando o carro longitudinal e desbastar o resto da rosca. No caso, produzir o resto dos filetes, né? Bom, e depois disso, depois que a gente fez a verificação, que a gente desbastou o resto dos filetes, aí sim a gente vai estabelecer uma penetração mais adequada, que pode ser além daquele 0,3 milímetros, né? Na verdade, o 0,3 milímetros ele é indicado por esse primeiro passo aqui, para a gente fazer essa aferição. Aí, digamos lá que a gente botou uma penetração lá recomendada também, a gente estabelece a profundidade de penetração, e como a gente já viu, essa profundidade a gente vai determinar até por meio de catálogos, por exemplo. Já tem alguma coisa nos catálogos, as penetrações recomendadas para produzir determinada rosca, com determinada ferramenta, é claro, né? Cada fabricante tem a sua tabela. Então, pessoal, aí vocês podem reproduzir a rosca de vocês conforme está aqui, ó. Vocês vão lá, colocam a penetração, faz o primeiro passo. O cavaco vai sair e vocês vão reproduzir a rosca de vocês. Vocês vão realizar esse procedimento, pessoal, quantas vezes forem necessárias até a gente conseguir a nossa rosca final, né? O nosso produto final. E nesse caso, a gente vai estabelecer isso a partir da altura dos filetes, né? A gente vai lá, mede o que é recomendado,
Mede lá nos catálogos o que é recomendado e depois a gente mede a altura desses filetes aqui, né? Por essa altura aqui. Então, né, a gente faz uma comparação lá. A gente faz uma comparação e vê se está tudo certo. E ainda para garantir, né, pessoal? Acho que eu trouxe aqui no próximo slide. Para garantir, pessoal, a gente pode vir com essas espécies de gabaritos aqui. Vocês já devem ter ouvido falar de filtro, passa baixa, passa alta, essas coisas assim, né? Filtro passa, não passa. Esse aqui é a mesma coisa. Existem essas espécies de gabaritos, né? Quando a gente vai lá e produz uma rosca, a gente vem com esses gabaritos aqui e coloca lá tenta passar na rosca. Lembrando, né, pessoal, uma rosca ela não pode travar, ela tem que ser firme, né? Mas ela ainda tem que passar sem nenhum esforço. Quando a gente pega um gabarito, passa, por exemplo, aqui nesse caso, ela tem que passar de forma justa, mas sem nenhum esforço. Né? Se a gente coloca um não passa, por exemplo, esse gabarito aqui, ela não vai passar ou vai passar com muito esforço, de tal forma que a gente vai danificar a rosca que a gente produziu. Geralmente em linhas de montagem que a gente tem que produzir em sequência, tem esses filtros aqui, passa, não passa, esses gabaritos. A gente vai lá e pega uma amostra, por exemplo, a gente produziu 10 hastes roscadas, por exemplo. A gente pega uma lá, tenta, aí se der certo, todo o lote está aprovado. O roscamento aqui, o mais importante que a gente precisa gravar é com relação ao avanço do equipamento, que ele tem que ser do mesmo passo da rosca, né? E também com relação às penetrações. Né? Aquela penetração inicial de 0,3 milímetros. Né? Depois a gente faz a aferição lá com o verificador de rosca. Vê se a nossa rosca está adequada. Depois a gente ajusta a penetração, reajusta lá, aumenta um pouquinho. E segue fazendo o nosso processo se tiver tudo ok. Se não tiver tudo ok, dá tempo de corrigir ainda. Lá com aquele 0,3 milímetros de penetração. Aí a gente termina o nosso processo e vai repetindo o roscamento cada vez colocando mais penetração, né, de acordo com a rosca que a gente quer produzir. Isso se tratando de rosca triangular, né? É o exemplo que eu estou dando. Mas existem outros tipos de rosca, outros perfis. Com relação à fixação da peça e da ferramenta, vocês já viram lá como é que tem que ser a fixação da peça, como é que tem que ser a fixação da ferramenta. No caso do roscamento, a ferramenta, o eixo da ferramenta tem que estar a 90 graus do eixo da máquina, né, do eixo árvore, ou do eixo da peça, é claro. E não tem mais muito o que falar daqui, é só... Talvez vocês encontrem mais algumas particularidades aí. No roscamento, geralmente a gente utiliza fluido de corte também, para lubrificar e refrigerar. Mas eu vou falar um pouquinho disso aí na próxima aula, que é sobre fluido de corte. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Isso aqui é mais para a gente ter uma ideia de como funciona esse processo. Quem trabalha em oficina provavelmente já viu esse verificador de rosca. Se é que esse é o nome mais adequado, né? Eu acredito que seja. Bom, então, pessoal, eu trouxe aqui a resolução dos exercícios para vocês, daquela lista que eu enviei na quinta-feira. Acho que a lista ficou um pouco extensa e talvez o pessoal não teve tempo aí de resolver. E esses exercícios de cálculo, eles estão um pouquinho trabalhosos.
Mas também não é mais trabalhoso do que difícil. Pessoal, tudo tranquilo aí? Posso dar início à resolução dos exercícios? E aí, galera, tranquilo aí? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, então? Beleza. Tudo bem, tranquilo. Vamos, só queria dar um tempinho ali no início para chegar o pessoal. Acho que já tem bastante gente aí. Então, pessoal, esses exercícios aqui, eles vão ser o padrão para a prova. Beleza? Acho que tem aí 3 exercícios de conta, de cálculo. São bem tranquilos. Mas já esperem alguma, não digo igual, mas talvez um primo distante aqui apareça. Então, o 19 lá da lista, ele dizia assim, né? Um flange cego utilizado em uma linha de movimentação de combustível precisa de 8 parafusos para sua fixação adequada. Ao produzir esse flange, é necessário realizar os furos em sequência. Calcule o tempo estimado de corte durante a furação dos furos. Sendo a chapa de 15 mm de espessura, a broca utilizada é de 10 mm de diâmetro, né? Talvez faltou esclarecer mais um pouco. E a velocidade de corte é de 15 metros por minuto e utiliza um avanço de 0,1 mm por volta ou 0,1 mm por rotação. Primeiro, né, pessoal, ele pede o tempo aqui, né? Ele pede o tempo estimado de corte durante a fração dos furos, durante a confecção dos furos. Primeira coisa, a gente vai lá e olha a fórmula do tempo de corte. O que a gente precisa para calcular o tempo de corte? Bom, a gente precisa do nosso comprimento efetivo de corte, né? A gente precisa do número de passes, né, que a gente vai produzir cada corte, ou produzir aquele corte, e também da velocidade de avanço. Bom, acho que aqui é bem simples e direto, né? O que a gente precisa daqui? A gente tem o L, que é o nosso comprimento de corte, ou seja, 15 milímetros, que é a espessura da chapa. O número de passes. Bom, a gente sabe que a gente vai precisar fazer 8 furos, porque são 8 parafusos. Então, aqui seriam o número de passes, 8. Então, a gente só tem que calcular nossa velocidade de avanço. Qual é a fórmula da velocidade de avanço? É o próprio avanço, né? Que é multiplicado pela rotação do equipamento, pelo RPM lá. Bom, o avanço a gente tem do enunciado. E a rotação, pessoal, do eixo árvore, tem essa formulinha aqui que está lá na apostila, pessoal. Se não está exatamente assim, está bem parecido. Talvez esse dia que seja maiúsculo, mas é a mesma coisa. Né? A partir daí, pessoal, a gente pega, né, e coloca nessa fórmula aqui. A gente tem que a nossa velocidade de avanço ela é de 15 metros por minuto. Multiplica esse fator aqui, o 1000, que é o fator de conversão de unidades, e divide por π vezes o diâmetro. O diâmetro aqui da broca, né, ela é de 10 milímetros. Então, a gente joga direto na fórmula. Eu não sei se está correto aqui. Né? Até vocês confiram aí para ver se está correto esses valores. E aqui a gente tem que a gente necessita de uma rotação de 477 rotações por minuto. Lá do nosso eixo árvore. Que é o que a gente seleciona lá junto com aquelas alavancas lá no cabeçote fixo. A velocidade de avanço, pessoal, é só pegar o avanço aqui, ó, time limit por volta, e multiplicar pela rotação do eixo árvore. Eu fiz essa conta aqui e deu 47,77 milímetros por minuto. Lembrem que RPM é rotação ou volta por minuto. Então, aqui vai cortar volta com volta e a gente vai ficar milímetro por minuto, que vai ser esse resultado aqui. Colocando esses valores lá no tempo de corte, a gente vai ter que
claro, nosso comprimento lá efetivo de corte, né? Que eu estou utilizando aqui a espessura da chapa. Geralmente, na prática, esse valor aqui vai ser maior, né? Vai ser a gente vai deixar algum 1 milímetro, por exemplo. Tu não vai deixar a tua broca tocando diretamente na tua chapa, né? Tu vai deixar ela afastada um pouquinho. Vezes aqui o nosso número de passes, que a gente tem que produzir 8 furos, divididos pela velocidade de avanço. Colocando nessa fórmula, eu obtive esse valor aqui, cortei 1 milímetro por milímetro, né? E deu direto esses 2,51 minutos. No caso, esse tempo aqui, pessoal, ele não é o tempo de produção de cada furo. Ele é somente o tempo que a gente vai gastar cortando. Então, aqui não está associado tempo de ajuste, tempo de aproximação e também alguns outros tempos passivos, né? Somente os tempos ativos, os tempos que são associados ao corte. Pessoal, tá tudo tranquilo nessa questão aí? Vocês viram que é só jogar na fórmula? Tranquilo, galera? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Tá tranquilo? O, Tá. o Wagner, o Leno aí tinha perguntado, acho que não tinham feito ontem, ou sexta-feira. Consegui, Por enquanto, pra mim, tá tranquilo, professor. tá tranquilo? Beleza, Tá então, tranquilo. vou dar continuidade então pro segundo. Então, pessoal, esse aqui é um pouquinho mais extenso, mas também não é muito difícil, né? Ele fala assim, ó, você, como torneiro mecânico, foi incumbido da tarefa de produzir um eixo a partir de um tarugo de aço 1060, com diâmetro inicial de 46 milímetros e comprimento de 1000 milímetros. O eixo deve possuir um diâmetro final de 36 milímetros. A ferramenta que você dispõe em mãos é feita de aço rápido. O último passo deve ser de acabamento e a penetração pode ser de até 1,5 milímetros para o desbaste e de 0,5 milímetros para acabamento. Considere um avanço de 0,4 milímetros por rotação. Se eu não colocar aqui, pessoal, o avanço, vocês vão lá e olhem na tabela. Não se apeguem. Se não tiver informação aqui, se não tiver anunciado, vão na tabela. Então, né, a primeira coisa, aqui eu botei de maneira bem sistemática. Eu estou pedindo para vocês calcular a rotação necessária para cada passe. Só que não diz ali quantos passes a gente tem que utilizar. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é quantos passes a gente vai utilizar para produzir esse eixo. Bom, né, a gente tem que a nossa penetração máxima para o desbaste pode ser de até 1,5 milímetros, né? E o nosso diâmetro final tem que ser de 36. Se a gente der 3 passes de desbaste, a gente vai acabar removendo 9 milímetros. Vocês concordam? Porque a gente vai tirar 1,5 milímetro de cada lado da peça, o que vai ser lá no final 3 milímetros no diâmetro. Então, 3 passes tirando 3 milímetros do diâmetro, a gente vai tirar 9 milímetros. Se a gente desse outro passe de desbaste, a gente ia tirar mais 3 milímetros, só que na verdade a gente não pode, né? Porque senão a gente ia ficar com um diâmetro menor do que o nosso diâmetro de projeto final. E se a gente der um passe de acabamento, também a gente não vai atingir. Então aqui, pessoal, a maneira que eu utilizei para fazer foi dar 2 passes de acabamento, os últimos 2 passes, né, de tal forma que
que essa penetração seja na verdade aqui, pessoal, poxa vida, é para dar só um passo de acabamento aqui que já dá, ó, né? Porque a gente tem 0, a gente tira 3 aqui, a gente tira 9, 3 passes com 1,5, a gente vai tirar 9 milímetros, né? A gente vai tirar 9 milímetros, e se a gente der um passe de acabamento, a gente vai tirar 1 milímetro no diâmetro. O que é o final, né? Aqui a gente tem 9 milímetros, e aqui a gente tem 1 milímetro tirado, o que vai dar os nossos 10 que a gente precisa remover do diâmetro da peça. Sendo assim, pessoal, né, ao total a gente vai ter que dar 4 passes aí nessa peça. E consultando a tabela lá, onde é que está a tabela aqui? Aqui essa tabela de velocidades, eu fui lá verificar para o nosso aço 1060. Uma operação de desbaste, a velocidade é 15 metros por minuto. Rapaz. Aqui. Então, né, para o desbaste, a nossa velocidade é de 15 metros por minuto, segundo a tabela. No acabamento, a nossa velocidade é de 20 metros por minuto, segundo a mesma tabela, né, pessoal? Com a ferramenta de aço rápido, combinado com aquele material, né, com o aço 1060 que a gente tem em mãos. Bom, na primeira etapa, pessoal, todo mundo está entendendo aí até agora por que ficou essa quantidade de passes? Agora não entendeu, pessoal? Bueno. Então, o nosso primeiro passe, né, pessoal, que ele é de desbaste, a gente tem que ir lá. A gente precisa calcular a rotação necessária para cada passe. A gente já viu a fórmula da rotação e está até cansado de ver ela, né? Que é a velocidade de corte, que multiplica 1000, que é esse fator de conversão, divididos por π vezes o diâmetro da peça. Diâmetro inicial. Então, a gente estabeleceu lá, a partir da tabela, que a nossa velocidade de corte é de 15 metros por minuto. Colocando diretamente lá na nossa fórmula, pessoal, a gente já pode obter esse resultado. É colocar aqui, ó, a velocidade de corte, 15 metros por minuto. Multiplica por 1000, que é esse fator de conversão. Divide por π, que multiplica o diâmetro inicial, que é 46 milímetros. A gente já obtém, né? A gente já obtém a nossa RPM que a gente precisa colocar lá na máquina para fazer esse desbaste. Depois, de novo, pessoal, para o segundo passo, a gente tem que pensar, bom, apesar de ter um desbaste aqui para o mesmo material, com a mesma ferramenta, agora não tenho mais o diâmetro de 46 milímetros. Portanto, a gente substitui lá na nossa fórmula somente o valor do diâmetro, olha. Então, isso aqui não é difícil, não é que seja difícil, é trabalhoso só. A gente substitui lá, obtém esse resultado aqui para RPM. Depois, terceiro passo, a gente vai lá e, de novo, a gente substitui somente o diâmetro lá na fórmula, porque ainda é um processo de desbaste. E, portanto, a gente obtém essa rotação aqui necessária para realizar o terceiro passe, que é um passe de desbaste. Bom, pessoal, ao final do terceiro passe, a gente vai ter lá um eixo, ou a nossa peça, né, ela vai ter um diâmetro de 37 milímetros. Aqui, eu não sei se vocês perceberam, a gente tirou 9 milímetros de material, né? Tiramos 9 milímetros. Então, o nosso diâmetro lá inicial, quando a gente vai fazer o acabamento da peça, ele é de 37 milímetros.
Substituindo de novo na fórmula o nosso novo diâmetro, mas a gente tem que se dar de conta agora do quê? Como é um processo de acabamento, a gente tem que alterar a nossa velocidade de corte. Em processo de acabamento, a gente utiliza velocidades de cortes maiores. Na prática, pessoal, a gente utiliza velocidades de cortes maiores e penetrações menores. Né? Mas nesse caso aqui, vamos... e a gente até utilizou uma penetração menor mesmo, né? A gente utilizou uma penetração de 0,5. Então, colocando aqui, né, pessoal, na fórmula, diretamente na fórmula, essa velocidade de corte, vezes o fator de conversão, que divide por π vezes o diâmetro inicial, a gente obtém esse valor aqui. Se alguém estiver acompanhando, fazendo as contas aí, se tiver algum erro, me avise. Vocês percebem como a rotação que é necessária para a gente fazer um processo de desbaste, ela é significativamente maior do que um processo... A rotação para um processo de acabamento ela é significativamente maior do que para um processo de desbaste. Comparem aqui, por exemplo, a gente tem 70% de aumento na rotação do nosso eixo árvore. É bastante diferença, pessoal. Né? A máquina está girando quase o dobro aqui, por exemplo. Pessoal, alguém ficou com dúvida em como calcular a rotação para cada passe? Todo mundo entendeu por que ficou 4 passes aqui, pessoal? 13 de desbaste e 1 de acabamento? Sim. Tranquilo. Beleza. Para te ver, eu tinha bobeado e tinha colocado outro aqui. Ó. Depois, na letra B, né, pessoal, peço para vocês calcular o tempo de corte associado a cada passe, né, que vocês calcularam a rotação. E também calcular o tempo total de corte. De novo, nós estamos falando do tempo de corte e não do tempo de usinagem. Não é o tempo total de usinagem. Esse é o tempo de corte. Somente o tempo que a gente está removendo o material. Olhando para a fórmula do tempo de corte, a gente tem aqui a nossa distância efetiva de corte, né? Que nesse caso a gente vai utilizar o comprimento do eixo ou da peça, quanto a gente vai percorrer, qual é o caminho que a ferramenta vai percorrer durante o início do corte até o fim. Aqui nós temos o número de passe, aqui, e, portanto, né, pessoal, a gente vai ter um passe só, né, porque vai ser um passe de desbaste, outro de desbaste, outro de desbaste e outro de acabamento. Então, cada vez que a gente for calcular, a gente utiliza um aqui. Até porque vai mudar, né? A nossa velocidade de avanço aqui, ela vai mudar para cada etapa. Então, o que a gente precisa calcular mesmo aqui é a velocidade de avanço. A gente já tem essa fórmula aqui, né? Mas o avanço ele é dado denunciado, que é 0,4 milímetros por rotação. O que a gente precisava ter calculado aqui era a rotação do equipamento. Mas a rotação do equipamento a gente calculou no item A desse exercício. Então é fácil, pessoal. Joguem dentro da fórmula aqui, botem na calculadora e deu. Aqui você já tem o resultado direto da velocidade de avanço. E para o tempo de corte é a mesma coisa. Peguem esses valores, o comprimento da peça, que multiplica o número de passes, que nesse caso vai ser 1. E aqui, pessoal, vocês dividam, né, pela velocidade de avanço que vocês acharam aqui. Ó. Colocando esses valores aqui diretamente, você já obtém aqui o resultado. Ó. O tempo de corte vai ser em minutos.
porque tu vai cancelar milímetro com milímetro aqui, e tu já vai obter esse valor, que é o tempo de corte associado a essa etapa de desbaste. É bem tranquilo, não tem muito mistério nisso aqui. O mesmo procedimento, pessoal, o mesmo procedimento de cálculo eu fiz para os outros passes, né? No segundo caso aqui também, peguei a velocidade para calcular a velocidade de avanço, né? O avanço, que ele é padrão durante todo o processo. A rotação, ela aumentou, né? Como a gente calculou lá anteriormente. A gente vai ter maiores rotações aqui, porque o nosso diâmetro da peça ali é menor. Então, obtendo essa velocidade de avanço, jogando na fórmula, como vocês podem ver, é padrão. Ó. Padrão, o comprimento da peça ele não vai mudar. Tu vai ter lá os mesmos 1000 milímetros, ou 1 metro de comprimento. O número de passes ele vai ser 1. O que vai mudar vai ser aqui, ó, a velocidade de avanço. Mas também não é muita coisa, ó, é só jogar na fórmula, vocês vão obter o tempo associado. Se eu não cometi nenhum erro aí na calculadora, esse aqui, 22 minutos e meio. E para os outros passes é a mesma coisa. Para o terceiro passe, né, a gente tem uma velocidade, no caso, essa rotação aqui, o RPM é um pouco maior. De novo, a gente joga lá na fórmula, tudo tranquilo. Foi esse o resultado. No acabamento... Desculpa, pessoal. No acabamento, a gente já tem uma rotação muito maior do eixo-árvore. Então, a gente já tem que esperar que o acabamento ele te dê um tempo de trabalho menor, já que a gente utiliza velocidades maiores, né? Claro, a gente está utilizando o mesmo avanço aqui. Talvez na prática, esse avanço aqui não vai ser o mesmo. Eu vou ver que está na fórmula. Ah, não tem aqui a tabela. Vamos ver aqui mais para frente. Aqui, ó. O nosso diâmetro lá era de 37 milímetros, né, para um acabamento. Olha, para o acabamento, o avanço recomendado ele é menor do que para o desbaste. Mas lá naquele exercício a gente está utilizando um avanço igual. Mas na prática isso não se verifica, né, pessoal? Mas em termos didáticos ali é bem interessante a gente nos tratar dessa forma. Na literatura é assim que vem esse tipo de exercício. Né, de repente lá no exercício da prova dá para colocar alguma coisa diferente. Então já fiquem ligados nisso aqui, pessoal. Talvez lá na prova esse aqui não seja exatamente o mesmo valor utilizado para os outros. Mas o comprimento é. Alguma pergunta até aí, galera? Então vamos dar sequência. E o tempo total de corte, é só tu pegar e somar todos esses valores aqui. Eu tinha somado com outro que eu calculei errado esse aqui, e tinha dado 96,4 minutos. Mas não tem esse último tempo aqui. Então, depois, se vocês quiserem, vocês calculem aí isso aqui vai dar mais ou menos... Opa! Vai dar, deixa eu ver... 66... 70, mais ou menos uns 80 minutos aí, pessoal. O tempo total de corte para produzir essa peça. Vocês imaginam, né? 80 minutos só para cortar. Imagina lá o que não tem, tempo de ajuste, tempo de fixação das peças, tempo de aproximação. Tudo isso aí conta lá para o teu processo, né? Mesmo que não produza.
No terceiro item, aqui estava pedindo a força de corte. Era bem simples também, a gente tem uma fórmula aqui que nos dá direto, que é o KS, né, que é a nossa pressão específica de corte. Ela vem lá do material, como a gente pode ver, a gente combina o avanço, deixa eu ver aqui se tem ela. Aqui, a gente combina o avanço que a gente quer, que a gente tem, e o nosso material, que nesse caso aqui era 1060, né? E o nosso avanço era de 0,1. Vamos ver. Então, a gente usou, deixa eu ver qual é o nosso avanço aqui. Não, 0,4 o nosso avanço. Então, a gente vem aqui 0,4 com o nosso eixo... Pô, rapaz, será que eu peguei esse valor aqui? Não, né? Foi 2.300. A gente tem o aço 1060. Tem o aço 1060 com avanço de 0,4. A gente vem nessa tabela aqui, pessoal. E acha esse valor aqui, 2.300 newtons por milímetro quadrado. Aqui, ó. Não é que foi? 2.300, ó. Essa pressão específica de corte. Então, a gente foi lá, combinou o avanço com o material e obteve aqui 2.300 newtons por milímetro quadrado. Pelo menos é o que está dando lá na tabela. Então, né, pessoal, a gente vai lá, como a nossa penetração do desbaste ela foi de 1,5 mm, lá na fórmula, pessoal, olha lá para a fórmula. A gente tem a penetração, que multiplica a pressão específica de corte, vezes o avanço. O avanço foi dado no enunciado, 0,4 mm por rotação, para ambos desbaste e acabamento. O KS, que é a nossa pressão específica de corte, ele não vai mudar, né? Porque a gente não mudou o avanço, então a gente não vai mudar isso aqui. O material também não muda, né? A gente está usando o mesmo material. De novo, vou falar para vocês aqui, prestem atenção nisso aqui, porque se lá na prova eu mudar o avanço para o desbaste com relação ao acabamento, vocês vão ter que mudar esse valor aqui, ó. Porque aí vocês vão lá na tabela e vocês vão ter um avanço menor quando a gente está falando de acabamento. Então, fiquem ligados nisso aqui. A nossa penetração por acabamento, a gente viu que foi menor, foi de 0,5. É a única coisa que difere neste exercício, né? Talvez no da prova isso aqui vai ser diferente também. Multiplicando diretamente aqui, depois de substituir na fórmula, a gente obtém que por processo de desbaste, né? A gente tem uma força de corte associada de 1.380 newtons, enquanto que para o acabamento a gente tem uma força de corte de 460 newtons aqui. Percebemos que para o acabamento a força de corte associada ela é menor, né? Por quê? Justamente por causa da penetração, né? Quanto mais a gente penetra no material, maior vai ser a resistência que o material oferece ao corte ou ao cisalhamento. Por isso que aqui a gente tem uma menor força de corte associada, ou seja, uma menor resistência da peça a ser cortada. Todo mundo entendeu aí, pessoal, a escolha desse parâmetro aqui? Por que a gente mudou a penetração aqui? Eu entendi. Tá tranquilo, pessoal? Então, vamos dar sequência. Vocês percebam que aqui a gente não calcula a força de corte para cada passe, né? Porque a força de corte ela não depende da rotação. Ela não depende da rotação do equipamento.
Por isso que a gente pode calcular dessa forma. Né? Como letra D, então, eu pedi para vocês calcularem a potência de corte. No primeiro, no segundo e no terceiro passo, então vou mudar isso aqui. No primeiro, no segundo e no terceiro passo, que foi passo de desbaste, a gente tem a mesma potência de corte associada, porque no primeiro, no segundo e no terceiro passe, né, a gente é um desbaste, né? E como a gente calculou anteriormente, a força de corte associada é a mesma, não vai mudar. Então, como a potência de corte ela depende da força de corte e da velocidade de corte, que são duas variáveis que são as mesmas que a gente utiliza para os primeiros três passos, a gente pode calcular só uma vez. Se vocês quiserem calcular separado para todos, beleza, não vou, vai estar certo, mas é tempo perdido, né? Pode calcular uma vez só. Então, a potência de corte, né, vai ser essa fórmula aqui. A gente entra diretamente com a força de corte em newtons, como a gente calculou na etapa anterior aqui. A gente viu que para o desbaste a gente tem uma força de corte necessária de 1.380 newtons. A velocidade de desbaste que a gente calculou lá na tabela, que a gente obteve na tabela, é de 15 metros por minuto. E esse 60.000 aqui embaixo, na verdade, ele é um fator de conversão da fórmula. Substituindo diretamente esses valores, a gente obteve esse valor aqui para a potência de corte, que é de 0,345 kW, enquanto que para o desbaste, como a força de corte associada ela é menor, obviamente a gente vai consumir menos energia no processo. E isso reflete diretamente a potência necessária de corte. No entanto, a velocidade associada de corte ela é maior. Né? Mas mesmo assim, colocando na fórmula aqui, substituindo os valores, a gente obteve uma potência de corte menor. Né? Nesse caso aqui, pessoal, para esse exercício, vocês viram, ó, a potência de corte associada ao desbaste consome menos energia, então é menos crítico. Essa etapa do processo ela é menos crítica, porque ela consome menos energia. Essa aqui já consome mais energia. Ó. Então, quanto mais tempo a gente... os custos associados aqui eles são maiores, até mais que o dobro, ó, em termos energéticos. Né? Depois, na letra E, eu pedi para calcular a potência fornecida pela máquina e pedi para considerar uma máquina usada com uma eficiência de 60%. Está errado aqui esse símbolo H. Acho que na hora que eu passei para cá, o próprio PowerPoint converteu ao contrário aqui. Mas essa letra grega aqui, ó. Essa letra grega aqui que representa a eficiência. Também de novo aqui. Então, pessoal, aqui no primeiro, no segundo e no terceiro passo, a gente pode calcular uma vez, né? Só que é muito simples. É só a gente pegar a potência de corte que a gente calculou na etapa anterior, que para as etapas de desbaste foi esse resultado aqui, e substituir na fórmula. A gente tem que aquele valor que a gente calculou anteriormente, que é a potência de corte, divididos por... Pessoal, olha só. Isso aqui é 60%. Ó. Então é assim. Deve dar assim. Opa. Não sei se alguém está com a calculadora aí, faz aí para nós. Só que eu calculei no computador hoje. O calculador do computador é chatinho de mexer. Aí, substituindo aquele valor lá que a gente calculou no exercício anterior, aqui na fórmula, que é a potência de corte divididos pela eficiência,
A gente sabe que tem que dar um valor maior, né? Quando a gente divide por um valor que é menor do que 1. Então, ó, tá coerente o nosso resultado. Para as duas contas. E, novamente, né, a potência da máquina associada à nossa etapa de, poxa, de acabamento, ela é menor. Então, pessoal, dessa forma aqui termina o nosso exercício que eu julgo ser o mais complicado que a gente tem até agora, né? Eu não acho que seja um exercício difícil, eu acho que ele é mais trabalhoso do que difícil. E se vocês lerem o enunciado aqui, ó, e achar que não tem informação, vão lá para a tabela direto. O que eu posso pontuar aqui para vocês? É isso aí. Se não tiver alguma informação aqui, se não tiver um avanço, vai na tabela. Né? Se não tiver velocidade de corte, vai na tabela. Deixa eu ver o que mais. Se não tiver a penetração aqui que pode ser utilizada, vocês mesmos estimem uma penetração. Desde que não seja um... Claro, eu vou botar algum limite máximo, né? Não pode ser uma penetração muito elevada. Outra coisa que vocês têm que ficar ligado é que, provavelmente, pessoal, aqui vai vir 2 avanços, ó, ou vai vir sem avanço. Talvez para vocês determinar lá na tabela. Provavelmente não vai vir um avanço no exercício. Então, vocês se lembrem. Eu vou colocar, na verdade, né? Mas vocês não se esqueçam que vai ter essa tabela aqui, ó, onde a gente pode pegar o avanço. Vocês pegam aqui, vocês têm o diâmetro lá, e a partir do diâmetro vocês vão determinar o avanço de vocês. E isso vai acabar implicando aqui diretamente no tempo de corte associado. Também aqui vai mudar. Aqui também vai mudar no KS. E, obviamente, né, o resto tudo vai alterar aqui. Mas é só isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida aí? Achou muito difícil? Não, pra mim tá tranquilo, né, Tá, parte. tá tranquilo aí? Não, é que tipo, eu não tinha visto as aulas e tava vendo meio que em grego o negócio, apesar de ter letras gregas, mas é que nem tu falou, é mais questão de trabalhoso, né? É difícil mesmo. Sim. Cara, e sendo bem sincero, cara, todos os exercícios que envolvem cálculo são assim, cara. Pode pegar a matéria, às vezes o cara pega uma matéria e abre um livro e acha que é difícil. Na verdade, é muito mais trabalhoso do que difícil. É prática, matemática é prática, que nem... É um exercício, tá ligado? O cara vai lá, se exercita até tornar isso aqui mais natural. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal, desse exercício? Quer que eu fale mais devagar sobre alguma parte aí? Pode falar aí, galera. Se tiver alguma coisa estranha aí. Então tá, só para repassar a última vez. Não vai vir o avanço. Vocês vão determinar pela tabela 2 avanços, um de desbaste e um de acabamento.
Beleza? Lembrem-se, isso vai mudar o tempo de corte associado vai mudar o tempo de corte, porque aqui, ó, vou mostrar para vocês. O tempo de corte ele depende da velocidade de avanço. E se vocês vão ter avanços diferentes lá, tomem cuidado, né? Vai mudar também a força de vocês, porque o fator KS ele depende do avanço. Então não vai ser o mesmo fator aqui, esse mesmo valor. Aqui também não vai ser o mesmo valor. E tudo que depende, né? Por exemplo, aqui depende da força de corte também. Vocês vão ter que ficar ligados nisso aqui. Aqui a velocidade vai ser diferente também, pessoal. E no mais é isso. Tomem cuidado aqui para não fazer o mesmo erro que eu cometi ali, que foi de 60%, é 60 divididos por 100. Então é 0,60. Beleza? Se for 50%, é 50 divididos por 100. 0,50. Lembrem-se também, a potência da máquina é sempre maior que a potência de corte. Então tá, pessoal, eu tinha colocado outro exercício também, que era o exercício 21. Ele também, ele é mais simples, a gente resolve ele todo calculando no caso, consultando as tabelas, né? Então ele pedia assim, ó, calcule a penetração máxima que você pode utilizar ao realizar um torneamento cilíndrico externo, operação de desbaste, a fim de produzir uma luva de SAE 1045, ou um aço 1045, né? Dados que a máquina utilizada tem uma potência de 38 kW e um rendimento médio de 50%. E ele também dá que o diâmetro inicial da barra é de 38 milímetros. Bom, pessoal, primeira coisa que eu gosto de fazer, pelo menos quando eu estou resolvendo o exercício, eu vou lá na fórmula. Vou lá na fórmula. Vejo o que eu preciso para calcular a penetração. Beleza. Outra coisa. Essa fórmula aqui, ela está com errinho. Ó. Isso aqui é a potência da máquina. Esse PC aqui. Então, eu preciso da potência da máquina. Eu preciso do rendimento. Ambos eu tenho no enunciado do exercício. 4.500 é um fator de conversão. Eu preciso da velocidade de corte. Eu preciso do fator KS. E eu preciso do avanço. Aqui vai ter bem discriminado o que é cada coisa. Ó. E as suas unidades. Então, pessoal, beleza. Aí, pessoal, eu falei, eu tinha colocado lá, ó, resolvam esse exercício consultando as tabelas, que são essas aqui, né? Primeira coisa, a gente tem uma luva de 1045, né, que é uma luva aqui de aço 1045. Aqui, pessoal, outra coisa que eu queria colocar, eu não coloquei aqui qual a ferramenta que deveria ser utilizada. Então, de novo, se não falar, vocês vão na tabela e escolhem a ferramenta que vocês quiserem. Não se apeguem a esse detalhe. Não deixem de resolver o exercício. Eu prefiro utilizar a ferramenta de aço rápido, né? Tem esses valores mais baixos aqui, então provavelmente vai dar valores aí mais coerentes, mais adequados. A gente tem lá um aço 1045, a gente quer fazer um desbaste. Então a gente vem aqui, ó, ferramenta de aço rápido. Desbaste. Aço 1045. Velocidade. A velocidade de corte vai ser
20 metros por minuto. Beleza. Achei a velocidade de corte 20 metros por minuto. O avanço aqui, pessoal, mesma coisa. A gente tem um eixo, uma peça, uma barra de 38 milímetros iniciais, né? Então, a gente vai lá na nossa tabela de avanço. Vai na nossa tabela de avanço e coloca aqui, ó, o diâmetro em milímetros, né? Desse lado, a gente sabe que ele é de 38, fica entre 26 e 50, então a gente sabe que o nosso avanço para desbaixo ele tem que ser de 0,2 milímetros por rotação. Beleza, a gente segura essa informação aqui. O KS, a gente vê na nossa tabela de pressões específicas de corte. Agora a gente já tem o nosso avanço, que é de 0,2. E a gente tem um aço, uma ABNT 1045. Então, a gente combina essas duas informações, o aço 1045, né? Junto com o avanço de 0,2 milímetros por rotação, o que vai dar esses 3.000 newton por milímetro quadrado. De novo, a gente vem e segura essa informação. Substituindo esses valores lá, naquela fórmula que a gente viu da penetração, a gente pode, na verdade, a gente pode substituir diretamente lá, né? Só que tem um detalhe. Aqui, eu estou dando a potência da máquina, que é 38 kW. Só que essa fórmula, pessoal, ela pede o CV, né? Ele pede essa potência de corte em CV. Então, aqui eu já fiz uma conversão. Que dá direto esse valor. Vocês utilizem isso aqui. Se vier dessa forma lá no exercício, vocês peguem, olhem esse exercício e lembrem disso aqui, ó. Mas isso aqui vai vir bem discriminado lá na prova. Eu multiplico 38 por 1 CV, ou seja, 1 CV é 0,736 kW. Multiplica aqui pelo nosso rendimento médio da máquina, 50%, ou 0,50. Nosso fator de conversão, e divide pela velocidade de corte, que multiplica aqui esses 3.000, esse KS, né? Multiplica também o 0,2 milímetros por rotação. Multiplica aqui esse 0,2 milímetros por rotação. E aí vocês vão obter diretamente o resultado, né, pessoal? Que é 9,68 milímetros. Isso aqui está exagerado, pessoal. Isso aqui não corresponde à prática, não. É só para a gente ver em termos didáticos. Tanto porque eu nem sei. Eu não sei dizer quanto que é a potência de uma máquina de usinagem. Eu não sei dizer qual é a potência máxima e também nem sei dizer se numa operação a gente vai exigir a potência máxima da máquina. Isso aqui vai ser mais lá. Por exemplo, a gente fez essa conta aqui. A gente sabe que a gente tem uma máquina que fornece 38 kW. E a partir disso a gente consegue estabelecer aqui 9,8 milímetros de penetração. Só que a gente não precisa colocar isso aqui, né, pessoal? A gente sabe que a máquina aguenta, só isso. Mas aqui a gente pode utilizar 1 milímetro, né, 1,5 milímetro, meio milímetro. A gente sabe que a máquina vai aguentar. Pessoal, agora que eu estava vendo aqui, ó, nessa tabela aqui, a nossa pressão específica de corte, ela está em newton por milímetro quadrado. Mas nessa equação aqui, ela está em quilograma por milímetro quadrado. Depois, de preferência, eu vou arranjar uma tabela na prova, vai ter uma tabela com... Ou aqui vai ser por quilograma por milímetro quadrado. Às vezes pode ser só uma confusão aqui, mas depois eu vou ver direitinho para vocês uma tabela que seja mais adequada, mais compatível do que isso aqui. Newton aqui, na verdade, é quilograma mesmo, mas multiplica pela aceleração. Então, eu vou
Vou ver direitinho isso aqui, vou colocar uma tabela mais adequada para vocês do que essa daqui. Isso aqui é só para a gente trabalhar mesmo os exercícios. Vou botar uma tabela mais bonita. Pessoal, alguém tem alguma pergunta com relação a esse exercício aí? Entendeu, que é só substituir na fórmula? Tranquilo pra mim. Tranquilo? Acho que não tem muito mistério também, não é um exercício difícil. Eu também não vou no detalhe, não. Eu também acho que não vai vir dessa forma aqui, ó. Que eu não acho que seja adequado tá fazendo conversão aqui. Tem nada a ver isso aqui. Não, eu acho que é melhor colocar direto em CV aqui a potência. Isso aqui pode dar uma confusãozinha que é boba, na verdade. Às vezes o cara meio nervoso pega e erra um negócio desse aqui, que não significa que o cara não sabe, né? É alguma coisa que a gente erra só por bobagem. Então, o cara já vai estar nervoso e tem mais isso aqui para fazer? Não tem necessidade. Mas, de qualquer forma, vocês fiquem ligados nisso aqui, ó. Nessas unidades aqui. Depois eu pedi para o mesmo exercício, né? Para vocês calcular a penetração máxima que a gente pode utilizar. Utilizando os mesmos dados anteriores, no entanto, agora a operação que a gente vai utilizar é de acabamento. O que isso significa, né, pessoal? Que a gente vai mudar tanto a nossa velocidade de corte quanto o nosso avanço. A gente vai lá na tabela de novo, ó. E aqui, por exemplo, a gente tem, ó, na velocidade de corte, e para um processo de acabamento, com uma ferramenta de aço rápido, para um aço 1045, a gente tem que é 25 metros por minuto, né? Enquanto que para o desbaste era 20, agora a gente vai utilizar 25. No que diz respeito ao avanço, também vai mudar. Porque a gente já viu, a gente já falou, que para acabamento o avanço ele tem que ser mais lento. Ele não pode ser tão rápido. Então a gente vai aqui, ó, a gente compara nosso diâmetro, que era de 38 milímetros. A gente tem aqui, e a gente acaba escolhendo aqui, né, pegando o nosso avanço. A gente compara a nossa operação aqui, que é de acabamento, ó, e pega esse avanço de 0,1. Acho que é esse aqui. Aí, beleza. A gente substitui essas duas informações. No caso aqui, deixa eu ver. Aqui deu o mesmo avanço, né? Aqui, então, utilizando esse avanço, a gente vai lá na tabela. E, de novo, a gente pega lá e compara nosso avanço com o nosso material e acha o nosso fator KS. Colocando lá na fórmula, fica muito parecido com o anterior. Só a gente substitui a velocidade de corte e o avanço. E colocando lá na calculadora esses valores aqui, eu obtive 7,744 milímetros de penetração máxima. De novo, não significa que a gente vai utilizar isso aqui, né? Vocês imaginam os esforços associados para tirar isso aqui de material. É muito. Então, significa que o equipamento ele pode te fornecer uma energia, uma potência de tal forma que essa seria a tua penetração máxima. Mas isso aqui serve mais para te comparar, por exemplo, eu posso colocar 1 milímetro aqui, beleza. Coloca 1 milímetro lá. Que a tua máquina vai aguentar, né?
Bueno, pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Lembrando que eu vou ajustar isso aqui. Provavelmente vai vir outra tabela aqui em quilograma por milímetro quadrado. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Sobre esses exercícios? Ligar a câmera aqui e me sentar direito. Aí, galera. Perguntas que hoje é dia da gente tentar apelar essa coruja aí. As questões da prova vai vir já com a fórmula, professor? Ou a gente vai ter que... Não, já vai vir com a mo- fórmula já. Assim, ó, vou fazer assim, ó. A última folha da prova, ela vai ser uma lista com as fórmulas. O que que é cada coisa, por Tranquilo. exemplo. O que que é... Ah, a fórmula vai vir bem discriminada. Então, o VC lá da fórmula é velocidade de corte. O A é avanço. E assim por diante. Tá? Aí, pô, vai ficar mais fácil pra mim, É, pra não, mim, né? Falando por não, mim, isso aí porque... vocês não precisam se preocupar. A tabela também vai vir bem discriminada. Vai vir assim, ó. Nesse exercício, tu utiliza tal tabela. Nesse exercício, tu utiliza tal tabela. Pô, pra mim vai ficar mais tranquilo, professor. Tá Tá bom? meio Sim. assustado aí com essa prova. Não se preocupa. Tem alguma dúvida nesses exercícios aí, Wagner? Pode Eu perguntar, fiquei mais cara. na dúvida ali de onde tira os valores da tabela ali, que eu fiquei meio na dúvida quando tu pega ali os valores da tabela e joga pra fórmula. Que tu lê ali a desbaste, aí milímetro, aí Vamos ver de novo. de corte. Nessas aqui, Fiquei né? mais na dúvida sobre... É ali de onde Nessas tira o aqui. valor aqui das tabelas aqui. Isso. Sim. Por exemplo, na tabela lá de velocidade de corte, né? Lá no enunciado, geralmente vem falado assim, ó, tu vai utilizar essa ferramenta para esse processo de usinagem. Se não disser, tu vem aqui e utiliza qualquer um desses aqui. Qualquer uma dessas ferramentas. Mas o teu material lá, ele vai ser só um. Né? Por exemplo, tu vai estar usinando um aço 1045 lá, né? Isso. Tu vai estar usinando 1045. Beleza. Aí tu vai ver, o que que tu tá fazendo nele? Um desbaste, um acabamento, ou uma rosca, ou uma recartilha. Digamos que tu vai fazer nele um desbaste. Tu vai fazer nele um desbaste. Então tu vem aqui, ó, eu tô utilizando uma ferramenta de aço rápido. É um processo de desbaste. É um material aço 1045. Aí tu vem aqui, ó, desbaste, aço 1045. E fica aqui, entendeu? Ah, Aí tu vai pegar essa velocidade aqui. tá. Tu entendeu mesmo? Não, agora eu entendi, professor. Tava meio Tá, perdido nessa aí, como é que tirava esses valores aqui sim. da Aí tabela digamos aqui. assim, Wagner. Ah, tu quer fazer um acabamento, né? Não é mais desbaste, é acabamento agora. Aí tu vem aqui, acabamento, né? Tu vai utilizar essa ferramenta, vai fazer um acabamento para um aço 1045. Então tu vem aqui e aqui, né? Então quando eles se cruzam, não é aqui, E aí, 25. 25, então tu vai utilizar essa velocidade de corte. Beleza? Sim, sim, eu vou. Beleza. Tá. Aqui, ó, nessa outra tabela aqui, ela te dá o avanço recomendado, né? Então, só que o avanço lá para te determinar na tabela, ele só depende do diâmetro da peça. Aí tu vai pegar, lá no enunciado te dá um diâmetro e assim, ó, o diâmetro inicial é de 38 milímetros. Onde que o 38 milímetros está? Ele está entre 26 e 50, né? Isso. Tá vendo aqui? Tô. Então, tu vai ver de novo. Tu quer fazer um desbaste, um acabamento, ou tu quer fazer essas outras operações aqui?
Se for um desbaste, vem aqui, ó, ele está entre 26 a 50 e eu quero um desbaste. Então, vai ser o 0,2 aqui, tá vendo? Tô vendo. Se for um acabamento, vai ser nessa aqui, ó, nessa coluna. De novo, aqui para 38 Zero. milímetros de diâmetro. Aí tu vai ter aqui acabamento, 38 milímetros de diâmetro, vai ser 0,1. E assim por diante. Tá entendido aí, Wagner? Nessa daqui? Tô entendido, professor. Tá. E agora nessa aqui, dá a pressão específica de corte. Aí tu vai ver aqui, ó. Bom, que avanço que eu estou utilizando? O que que me deu de resultado aqui dessa tabela? Digamos aqui que tu tenha obtido um avanço de 0,4 milímetros por rotação. E de novo, tu vai usinar um aço 1045. Então tu vem aqui, ó, 1045, aí vai até chegar nesse avanço aqui de 0,4. Aí de novo, ó, deu 2.200. 2.200 newton por milímetro quadrado nesse caso aqui. Tu entendeu essa aqui, Wagner? Entendi. Tira ali do valor aqui, É, joga ali na tabela ali, tá? isso mesmo. Do Isso mesmo. 1045 ali, tá? A não ser que eu te dê Entendi, direto no professor. enunciado, entendeu? Eu posso te dar direto esse valor aqui, ó. Às vezes eu posso chegar lá no enunciado e te falar assim, teu avanço é 0,2. Aí tu já vem direto aqui, ó. 0,2. Nem precisa olhar essa tabela aqui. Tu Tá. entendeu? Agora eu entendi, professor. Beleza. Beleza. Então, pessoal, a minha ideia é colocar alguns exercícios teóricos, né? Aqueles de marcar, alguma coisa de marcar, assim, e colocar também uns 2 exercícios de cálculos desses, bem mais completinhos. Um, no caso, que vocês vão só consultar as tabelas, como aquele ali da penetração, e outro mais ou menos parecido com aquele que vocês vão calcular lá as forças, as potências, as rotações, que é mais trabalhoso. Mas ele é trabalhoso, mas não é difícil também. Pessoal, só vou fazer a chamada aqui rapidinho, peraí. Cristiano de Oliveira. Aqui. Edson Soares. Opa, Tá aí? Opa. Elson Souza. Aqui, Elson tá aí, já tinha visto. Gabriel Brito. San Martin. aqui. José Fernando da Rosa, acho que não tá. João Fersla. Clay Duarte. Aqui. Leandro de Oliveira tá aí. Uba. Nicolas de Oliveira tô aqui. tá aí também, né? Robson Ferreira tá aí. Tá aqui. Rodrigo Bueno. Aqui, professor. Beleza. Silvério. E o Wagner tá por aí também. Aqui, professor. Pera aí, pessoal.